Oi, gente. Eu me chamo Leandra Monteiro, sou acadêmica na Universidade Federal do Amapá, no curso de História. E hoje, na nossa aula 1, nós vamos falar um pouco sobre o governo do João Goulart, conhecido como Jango, que vai de 1961 a 1964. É importante que a gente entenda o que aconteceu antes de 1964 para a gente saber como foi que aconteceu o golpe, né? Como que se chega até que os militares assumam esse poder no Brasil. Bom, em 1961 acontece a renúncia do Jânio Quadros e com isso quem deveria assumir o poder era o João Goulart. No entanto, alguns ministros militares, especificamente, eles se opõem a essa tomada de poder por parte do Jango, afirmando que ele possuía alguns ideais que tendiam para a esquerda e dessa forma ele não poderia assumir o país. Alguns desses militares que se opuseram foram os ministros Odílio Denis, Silvio Reck e Grumos, né? Eles eram contrários a essa posse do vice-presidente João Goulart, que era o sucessor na linha presidencial, afirmando que, como ele possuía essas supostas tendências de esquerda, ele seria uma ameaça ao país. Então, naquele momento já existem muitas tensões nesse cenário político brasileiro que envolvem essa tomada de poder por parte do Jango, tendo em vista que ele não possuía um apoio total dentro do próprio governo. Então, com essa forte oposição que acontece ao Jango, também existe, de um outro lado, a articulação de apoio a ele. Então, a gente tem a criação da chamada cadeia da legalidade, que foi gerida e foi colocada como essa linha de apoio ao Jango, principalmente pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e pelo comandante do Terceiro Exército, José Machado Lopes, né, que acabam criando essa frente de defesa em nome da posse do Jango como presidente do Brasil naquele contexto. Então a gente tem essa dualidade, né? É importante a gente notar que o comandante do Terceiro Exército, ele tá do lado do Jango, enquanto alguns militares, ministros especificamente, eles não estão. Então, dentro da própria Forças Armadas, existe essa divisão de posicionamentos. Devido a todas essas questões, acaba se instaurando no Brasil naquele momento um clima de que alguns historiadores acabam identificando como uma guerra civil que estava sendo anunciada, mas não chega às vias de fato, né? Aí, como eu havia apontado, a gente tem essa dualidade dentro das Forças Armadas, e para que não se chegue às vias de fato de uma guerra civil, foi adotado provisoriamente o sistema parlamentarista, né? E aí é dessa forma que o Jango ele inicia seu governo em 7 de setembro de 1961, através do sistema parlamentarista, que seria posteriormente tirado, mas só em 1965. A gente vai entrar mais nessa questão mais pra frente. Embora o Goulart ele tenha assumido o poder, né, o clima de discórdia entre os militares, ele permaneceu durante todo o seu governo. Então, de um lado, a gente tinha aqueles que simpatizavam com as políticas que o Jango ele propunha, né, como as reformas de base, ou então a antecipação do plebiscito que deveria acontecer em 1965, mas foi antecipado para 1963, e aqueles que encaravam o governo do Jango como um governo que poderia causar ao Brasil danos, né, tendo em vista essa suposta ameaça comunista que acaba sendo difundida por todos os cantos de que existia uma ameaça eminente e que o governo do Jango, por ter, né, ideais que eram considerados mais progressistas, ele era um risco ao Brasil naquele contexto. Os generais que apoiavam o Jango, eles eram chamados de generais do povo, e as camadas mais baixas das Forças Armadas eram conhecidas como os praças, né? E quem eram os praças? Eram soldados, sargentos, marinheiros e cabos que simpatizavam e se organizavam em torno dessas políticas
mais progressistas e que, em certa medida, acabavam apoiando o governo, né? Em 1963, a gente tem em Brasília um levante que foi liderado por sargentos da Aeronáutica e da Marinha, né? E o que era pedido nesse levante, né? Quais eram as demandas? Era um questionamento a uma decisão do STF referente à elegibilidade dessas pessoas de dentro das Forças Armadas. Segundo a Constituição, né? As pessoas, né, sargentos, cabos, soldados, enfim, pessoas ligadas às Forças Armadas não poderiam exercer cargos públicos, não poderiam participar das ações legislativas, da política legislativa no Brasil de forma oficial. Então, acaba acontecendo esse levante que é cessado em pouco tempo. No entanto, o posicionamento do Jango frente a esse levante, né, porque ele acaba tendo um posicionamento de neutralidade, acaba levantando contra ele algumas suspeitas, né? E a partir disso, como eu já havia mencionado, né, dessa suposta ameaça comunista, é que esse discurso ele ganha força de que existia uma ameaça comunista no Brasil e que essa ameaça ela poderia vir através de um golpe por parte do Jango e dos militares que simpatizavam com ele, mas que nesse caso tendiam à esquerda. Então, olha só, nesse contexto político no Brasil, a gente tem uma dualidade de pensamentos entre uma certa camada, né, de pessoas, que nesse caso são os militares, em que existem posicionamentos distintos, de um lado os apoiadores e do outro lado os opositores do governo. E o que os opositores fazem para neutralizar essas coisas do governo, esses avanços que o governo vinha fazendo com apoio de militares? Cria o que seria chamado de ameaça comunista. Então, esses levantes feitos por militares que eram apoiadores do Jango são vistos como um princípio de ameaça ao sistema brasileiro naquele contexto. Então, se instaura uma narrativa de que poderia haver um golpe no Brasil, mas que esse golpe tenderia para a esquerda. E o porquê que esses levantes desses militares são considerados um problema por parte dessas outras camadas das Forças Armadas, porque dentro das Forças Armadas existe uma hierarquia e uma disciplina estabelecida que é muito própria dessas organizações. Quando se tem uma quebra dessa questão, isso vira automaticamente uma ameaça. Então, como nem todas as camadas das Forças Armadas estavam apoiando a elite, né, no caso os ministros, militares, as altas patentes, e estavam apoiando o Jango, isso se torna um problema muito grande. Então a gente continua a ver que essa dualidade entre os militares ela é muito grande e que o Jango ele é visto como essa figura problemática dentro do governo, que acaba trazendo ideais que não eram vistos como bons para a nação, que não eram desejados por essas camadas altas das Forças Armadas. Com essa suposta ameaça comunista, né, acaba havendo um fortalecimento dessa oposição frente às políticas do Jango. Então, foram tomadas algumas atitudes para desestabilizar o governo, né? Em outubro de 1963, os ministros militares eles solicitam ao presidente o decreto, né, do estado de sítio, porque existia uma ameaça, né, existia uma tensão política de que a qualquer momento o poder poderia ser derrubado, poderiam haver ações políticas muito bruscas. Mas quando esse pedido chega ao Congresso, já há uma especulação de que ele vai ser negado. Então isso faz com que o Jango ele retire o pedido antes mesmo dele ser votado. Então a gente não tem a instauração de um estado de sítio naquele momento. Diante de todas essas questões, a base de apoio do Jango entre os militares ela começa a ruir.
né? Então, em março de 64, o general Humberto Castelo Branco, que era chefe do Estado-Maior do Exército, ele enviou uma circular para o Exército, advertindo contra esses perigos do comunismo. Aí a gente já tem uma das grandes demonstrações dessa frente do Exército contra essa ameaça vermelha, essa ameaça comunista, que era vista no Brasil, mas também era vista de uma forma geral na América Latina. É importante a gente lembrar que na década de 60 a gente tem ditaduras pela América Latina em diferentes contextos, algumas mais violentas, outras com violência um pouco mais simbólica, outras com violência um pouco mais física, mas é um momento de tensão na América Latina, onde se existiam narrativas de que era presente uma ameaça comunista e que por essa ameaça comunista estar no restante da América Latina, ela chegaria no Brasil a algum momento, e que, como o presidente Jango, ele possuía um tipo de política muito mais permissiva e mais voltada para as camadas populares, ele poderia ser identificado como essa figura que traria o comunismo para o país. O Goulart, a partir disso, ele passa a ser pressionado, tanto do lado dos opositores quanto dos apoiadores, a punir as insubordinações militares que vinham acontecendo, os levantes, as manifestações de apoio ao governo, as quebras de hierarquia, e também a extinguir o CGT, que é o Comando Geral dos Trabalhadores, que era uma organização política sindical dos trabalhadores no Brasil, que isso seria uma forma dele demonstrar esse rompimento com a esquerda. O que acaba não acontecendo, porque o Jango se opõe a aceitar essas pressões políticas, e dessa forma ele acaba tendo que ceder de algumas formas, e aí acaba enfraquecendo o governo, e aí a gente acaba culminando no golpe de 64, quando o Jango ele é retirado do poder, e aí a gente tem os militares assumindo. A gente trouxe aqui para vocês uma visão de como que a relação dos militares com o presidente João Goulart, elas demonstram muito bem essa linha de como que acontece o processo para a instauração do golpe de 64. É importante a gente notar que existem características que elas estão presentes durante todo o governo do Jango, né, desde antes da sua posse até a instauração do golpe, que essas tensões políticas elas são muito presentes, que existem dualidades gritantes, né, entre apoiadores e opositores do governo, e que todas essas questões elas vão dando sinais de que existia uma organização a fim de tomar o poder, né? A gente tem aí um desenho muito claro dessa insatisfação dos militares com o governo mais voltado para a população, com políticas um pouco mais progressistas, que era um governo que o Jango acabava desenvolvendo, e que isso não satisfazia essas camadas mais altas das Forças Armadas. É importante a gente falar também que o Jango ele não é visto como um comunista por boa parte dos historiadores, né? Ele é identificado sim como um político que tem essas visões mais progressistas, que acaba tendo, né, principalmente por causa das reformas de base que ele se propunha a fazer, sendo considerado um político que acaba se afastando um pouco mais da linha que a gente vinha tendo com os outros presidentes, mas mesmo assim ele não é considerado um comunista. O que a gente tem nesse cenário? É a construção de uma narrativa, né, da construção dessa ameaça comunista, e que isso seria uma justificativa para a tomada de poder dos militares, porque assim o comunismo não chegaria no Brasil. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Espero que nas próximas aulas a gente acabe desenvolvendo mais sobre essas questões. Existe muita coisa para a gente discutir. Essa foi só uma aula introdutória para a gente entender esse contexto anterior ao golpe, para que assim a gente possa ir se aprofundando
e entendendo mais, até conseguir entender também esse contexto de ditadura no Amapá, né, que é muito importante que a gente traga esse contexto que é chamado de um contexto mais geral para um contexto que está muito mais próximo da gente. É isso, gente. Obrigada.